Boa noite, eu sou o pastor Adelmo, estamos aqui com mais um vídeo ilustrativo, onde nós vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de guerra de anjos, guerras entre anjos. Eu vou passar alguns vídeos para você observar. E se você gostar do vídeo, se você gostar, não se esqueça, se inscreve nesse canal, aciona o sininho e não deixa de deixar aquele like abençoado da parte de Deus. Vamos estar passando o vídeo para você e vamos estar te instruindo a respeito da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia Sagrada fala, o que vai ser um vídeo breve. Assista este vídeo até o final, não perca nenhum detalhe, assista até o final. Você gostando desse vídeo, você comenta aí, nós vamos trazer mais vídeos falando a respeito de anjos, mais detalhes sobre anjos, sobre guerras, sobre nomes de anjo, sobre a importância de anjos. Tudo isso nós vamos deixar para você. Vamos aos vídeos. Observe nesse vídeo e você vai entender o que eu vou te passar agora. Muitas das vezes nós olhamos para o céu e nós imaginamos assim, quando vemos um movimento como esse que você está vendo agora, você vai imaginar que talvez seja uma estrela cadente, que algumas pessoas dizem que caiu, outros vão dizer que é um foguete, outros vão dizer que é apenas algum movimento sem importância no céu. Talvez ao ver esse movimento, olhar para o céu dessa maneira, talvez você vai pensar que é da mesma maneira. Mas eu vou te dizer, pode ser um anjo sendo enviado ao seu favor. Agora eu vou passar para você um vídeo, para você entender melhor como tudo aconteceu, o início de toda a guerra. Eu quero mostrar para você como tudo aconteceu. Observe esse vídeo e nós vamos estar passando e instruindo para você com detalhes, para você começar a ter uma ideia de como começou e como aconteceu a rebelião do céu. Vejamos que havia um anjo que era como guarda do céu, porque nós sabemos que houve aquela traição dos céus. E o Senhor, Ele tinha querubins ao seu dispor. O que significa querubins, pastor Adão? Querubins são anjos que guardam, não anjos da guarda. Entenda bem, anjos que guardam. Tá? Existem pessoas que costumam dizer que cada pessoa tem um anjo de guarda. Não, foram anjos que Deus criou para guarda. E entre os anjos havia um. Entre os anjos havia um cheio de formosura, com uma beleza tremenda. Porém, esse um se rebeliou contra o Senhor, queria ser melhor que o Senhor, queria ter um trono acima de Deus. Daí começa o princípio de toda guerra entre os anjos. Daí começa o princípio de tudo, porque naquele momento, aquele anjo, por ter beleza, por ter luz, o anjo da luz e da fé, o anjo da beleza, ele se rebeliou, ele se juntou com os demais anjos, ele reuniu ali, com a terça parte dos anjos, segundo a Bíblia vai nos dizer. E naquele momento que ele se reuniu, ele se rebeliou contra o Senhor. Aí você vai ver agora o princípio de toda a guerra. E você vai entender nesse vídeo, porque muitas das vezes você pode estar dormindo, ou está indo para o seu trabalho, indo em algum lugar, e pode ter uma guerra ao seu favor. Porque esse anjo se tornou o maior inimigo da humanidade. Este anjo se tornou o maior inimigo da humanidade. E o que acontece é que depois dessa guerra, depois de tudo que aconteceu, esse anjo foi lançado para a terra com a terça parte
dos seus anjos. Então, até então, ali tornando-se demônios. E começou ali a peleja contra a humanidade. Começou lá no Éden. Começou lá no Éden, quando tornou-se uma serpente a trazer ali uma mensagem para Eva, dizendo que ela poderia comer daquele alimento. Ele se tornou o maior inimigo da humanidade. Então você pode até desconhecer ou até não se interessar, mas você tem um inimigo. Todos nós, homens e mulheres, filhos de Deus, temos um inimigo, porque ele se levantou, se irou contra a humanidade. E como é que eu faço, pastor, para me proteger desse inimigo? Você não tem como se proteger, mas Deus, ele te protege. Vamos para a Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer em Salmo 91, no seu versículo, no seu verso de número 10 e 11. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 91, 10 e 11. Nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Olha de novo a palavra de Deus falando a respeito de guardar. Quando se fala de guardar, fala-se de querubins, anjo da guarda, da mesma linhagem de Satanás, do demônio que desceu, da mesma linhagem que a linhagem de querubins. Esse que desceu era um querubim da luz e da fé que pelejou. E Deus envia da mesma linhagem para te proteger. Talvez enquanto você está dormindo, está no trabalho, acontecem livramentos de morte que você nem imagina, porque anjos podem ter vindo contra você, e o Senhor envia anjos a seu favor para te proteger e te livrar de todo o mal. Para te proteger, te livrar de todo o mal. E aí você talvez pensa comigo, pastor, mas será que eu sou tão detestado assim por esses anjos malignos, agora chamados de demônios? Eu vou te dizer para você mais claro ainda. A Bíblia vai nos dizer, não vamos nas minhas palavras, vamos nas palavras do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Daniel, no seu capítulo de número 10, versículo 1 em diante. Daniel, capítulo 10, versículo 1 em diante. Olha o que a Bíblia diz. E no terceiro ano de Ciro da Pérsia, foi revelada uma palavra do Senhor a Daniel, cujo nome é Beltesazar. E a palavra verdadeira envolvia grande aflito, e ele entendeu estas palavras e tinha entendimento e visão. E naqueles dias eu, Daniel, entristeci-me por 3 semanas. Em 3 semanas estava triste, querendo receber uma bênção e não conseguia. Ele estava triste, angustiado e não conseguia. Sabe por que muitas vezes você pode estar triste, angustiado, e às vezes pode estar um desses anjos malignos querendo trazer à sua memória depressão, tristeza. Às vezes eles vêm para trazer à sua memória que você talvez deva tirar até a sua própria vida. Talvez eles venham tentando atormentar, e é nesse momento que Deus envia um anjo, e aqui ele narra a experiência que ele teve com um anjo enviado por Deus. Observa como acontece, né? E no dia 4 do mês em que estava a porta grande, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de uvas, e o seu corpo era como de turquesia. Ele está relatando aqui a imagem que ele tinha do anjo, e o seu rosto parecia como relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, e como os seus braços e os seus pés brilhavam, e como bronze polido, e a voz de sua palavra era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão, e o homem que estava comigo não vira, contudo caiu sobre ele um grande temor, e fugiram, esconderam-se, e fiquei só eu a contemplar de grande visão, e não ficou força em mim, transformou meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo ouvi as suas palavras, então ouvi o som das suas palavras,
e caí sobre meu rosto no profundo sono, e contudo meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e me fez que me motivesse sobre os olhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entendes as palavras que eu te disse? Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti envio. Falando ele ainda comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse: não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar perante o teu Deus, são ouvidas suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Porém o príncipe do reino das Pérsias se resistiu, vindo em uns dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, que veio para ajudar, para que eu fique ali com os reis da Pérsia. Agora vim para ti entender que aconteceu ao seu povo nos derradeiros dos dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto por terra e emudeci. E eis que alguém semelhante ao Filho do Homem tocou-me os lábios. Então abriu a minha boca e falei, dizendo: aquele que está em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram dores, e não me tocou, e não me ficou força alguma. Como, pois, pôde o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quando a mim, desde agora, não resta força em mim, e nem fôlego em mim. E naquele dia tinha a aparência de um homem. Tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, anima-te, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala-me, Senhor, porque me confortaste. E ele me disse: porque eu vim a ti agora, pois tomarei a pelejar contra os príncipes da Pérsia. Então, saindo, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito no livro, a verdade. Nessa luta ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. O mais interessante, queridos, é que ele falou que ele estava narrando a sua experiência, da peleja que ele teve, da peleja que ele que foi travada, que não ele teve, ele foi levar a resposta, ele foi levar uma bênção do Senhor para Daniel. E ele estava narrando a história para Daniel, o anjo Gabriel avisando ao profeta Daniel que o motivo pelo qual atrasou a bênção a chegar na vida dele. Naquele momento, o anjo estava conversando com o profeta Daniel, e ele disse para Daniel: olha, Daniel, eu não vim antes porque houve uma peleja, eu fui impedido pelos príncipes da Pérsia. Quais são os príncipes? São os anjos decaídos, demônios decaídos, anjos do mal, que eles querem pelejar, destruir a vida. Daniel estava entristecido porque Daniel estava num princípio de tristeza e depressão. Por esse motivo houve essa peleja. Daniel estava pedindo uma bênção, mas quando você quer uma bênção de Deus e de repente uma tristeza no seu coração, talvez anjos ou demônios malignos começam a trazer pensamentos ruins, e aí começam pessoas a terem depressões, porque aqueles anjos, eu sei que muitos de vocês já viram, até em desenho animado, um anjinho bom e um anjinho mau, um falava de um lado e outro falava de outro lado da pessoa. Muitos desenhos animados daqueles antigos tinha muito disso. E isso é Bíblia, isso é Bíblia. Os demônios, anjos malignos, eles são enviados para convencer pessoas a tirarem suas próprias vidas, pessoas a desistirem dos seus casamentos. Esses demônios são enviados para convencer pessoas a entrar na mais profunda depressão, dizendo na mente das pessoas: olha, você não vai vencer, você não é feliz. E muitas das vezes você acaba acreditando nessas palavras derrotistas que esses demônios falam no seu ouvido. O objetivo desse vídeo é te despertar que alguns pensamentos e alguns sentimentos não são de você, mas são forças malignas que muitas vezes querem influenciar o seu pensar. Influenciar o seu pensar. Então, quando você sentir tristeza no seu coração, sentir algo assim, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque como nós lemos anteriormente, o nosso Deus diz em Salmo 91, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar. Quando Daniel clamou,
Quando Daniel entrou na mais profunda depressão, querendo a bênção, foi enviado um anjo. E quando um anjo não foi necessário, porque era o anjo da bênção, Deus enviou um arcanjo, que era Miguel, anjo a pelejar. Então, eu quero dizer para você, e se você gostou desse vídeo, não deixa de nos seguir, deixa o like aí, aciona o sininho. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Se você gostou, comenta aí também. Nós faremos outro vídeo. Eu estou com o objetivo de fazer vídeos falando a respeito de anjos. Eu quero fazer vídeos como esses, ilustrativos também, falando a respeito de guerras espirituais. Eu quero falar a respeito do Apocalipse. Eu quero falar a respeito de alguns temas interessantes. Então, se você gostar, não deixa de se inscrever no canal, aciona o sininho, não deixa de comentar aí se você gostar. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Adelmo. Um domingo de paz e bênção na sua vida. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe você rica e abundantemente.